Hoje vamos estudar um pouco sobre os recursos hídricos do território brasileiro. O tema desse vídeo é sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Começando pela observação desse mapa que representa as 12 regiões hidrográficas do Brasil. Essa divisão ela existe desde 2003 e foi feita pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Para a gente comentar sobre o mapa, é importante resgatar o conceito de bacia hidrográfica, que é o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes, limitada por divisores topográficos, que seria o relevo, onde toda a água captada converge para um único ponto de saída, que seria a foz. Mas o conceito de região hidrográfica, que está aqui abaixo, inclui outras condições, né? Vamos ler o que diz aqui, ó. São bacias, grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximas e agrupadas por características comuns da região. O termo região hidrográfica não é exatamente igual ao de bacia hidrográfica. No caso da bacia, toda a água captada pela área delimitada na bacia, que não infiltrar no subsolo, né, que não for perdida por evaporação, ela vai converger para o ponto mais baixo dela, que é a foz do rio principal. Eu quero que vocês observem toda essa região em verde. Essa região hidrográfica é a bacia do São Francisco. Observando os traçados verdes no mapa, existe toda uma rede hidrográfica no interior do território, toda a drenagem convergindo para o rio principal, desaguando no oceano por um único caminho. Essa é a bacia do Atlântico Leste. Notem que essa região é composta por um conjunto de várias bacias independentes, então ela é um agrupamento de várias bacias vizinhas que nascem no Planalto, orientadas para o litoral, formando rios de pequeno e médio porte que desaguam no Atlântico. Tá? Então, enquanto a região do São Francisco se comporta como uma grande bacia, o Atlântico Leste ele é uma junção de várias bacias menores. Características gerais dos rios brasileiros. Né? Então, em geral, eles são caudalosos, ou seja, possuem grandes volumes de água. A gente deve lembrar que a maioria deles são de regime pluvial tropical, ou seja, são abastecidos pelas chuvas. Os rios são perenes, ou seja, não secam, podem até reduzir a vazão na estiagem, mas seguem com um volume menor d'água, com exceção do sertão nordestino. A grande maioria dos rios formam foz do tipo estuário, semelhante a esse modelo número 1, que é quando o rio deságua no oceano por um único caminho. Diferente do modelo número 2, que é a foz em delta. A foz em estuário é característica de relevo de planalto, onde o curso da água ele é mais rápido pela declividade maior dos terrenos. A foz em delta se forma em regiões de planície, onde ocorre o depósito de sedimentos que obstruem o caminho do rio. Então o rio passa a desviar as águas, criando novos cursos para contornar todo esse depósito sedimentar. No Brasil, predominam os rios de planalto, né, com maior potencial hidrelétrico. Os trechos navegáveis geralmente estão afastados das regiões mais desenvolvidas, e a drenagem dos rios brasileiros é do tipo exorreica. Exo quer dizer fora, ou seja, os rios drenam suas águas para o mar, para o oceano, que é o que podemos observar na bacia hidrográfica no modelo número 1. No modelo 2, nós temos uma bacia do tipo endorreica, onde as águas são drenadas para algum lago ou mar no interior do continente. E existe ainda o que pode ser o caso de rios da região, de regiões áridas, é o modelo número 3, que é a drenagem arreica, em que os rios não entregam suas águas porque eles vão secar no percurso. Vamos apresentar apenas as principais bacias brasileiras, começando pela bacia do Amazonas. A nascente do rio principal ela fica na Cordilheira dos Andes, no Peru. É a maior bacia hidrográfica da Terra, né? Tanto em volume quanto em extensão. O regime é nival pluvial, né? A bacia do Amazonas conta com o gelo dos Andes e também com as chuvas das regiões equatoriais tropicais. O rio principal é de planície, né? Que seria a principal via de transporte no norte do Brasil. Trata-se de uma região com enorme potencial hidrelétrico, principalmente no alto médio curso dos rios, porque boa parte dos afluentes são rios de planalto. Quando a gente fala em alto curso e médio curso, baixo curso dos rios, é legal mentalizar esse traçado que nós temos aqui.
a nascente de um rio, o ponto mais alto, e a foz, o ponto mais baixo. O alto curso é a primeira parte de um rio, onde o relevo é mais alto e mais declivoso, por isso o potencial para gerar energia elétrica ele é bem maior. No baixo curso, as águas são mais vagarosas, os terrenos são mais planos, menos irregulares, então esse potencial vai ser bem menor. A bacia do Amazonas conta com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, né, a maior do mundo. Ela compreende terras de vários países da América do Sul e ela drena 45% do território brasileiro. Observem o mapa ao lado, né, que nós temos aqui essas informações. Ao norte nós temos o Planalto das Guianas, ao sul o Planalto Central brasileiro e a oeste as cadeias de montanhas da Cordilheira dos Andes. E aí, entre essas regiões mais elevadas, nós temos a formação da planície amazônica. O rio Amazonas nasce numa região de altitude, mas faz longo trajeto pela planície, né? Nos últimos 1.500 quilômetros, o rio apresenta um declive de apenas 20 metros, o que o torna muito bom para a navegação, né? Bom, a bacia do Amazonas é importante também por englobar uma diversidade de ecossistemas, em abrigar uma riqueza única, incomparável de biodiversidade, né? E possui um importante reservatório, né? O maior do planeta em termos de volume, né? Não em extensão. O maior reservatório de água no subsolo, o aquífero Alter do Chão. Essa imagem de satélite fica muito legal de observar a formação de uma foz mista. O Amazonas teria uma foz que compreende uma extensa faixa litorânea que forma dois tipos de foz. Uma foz em estuário, no Canal Norte, e uma foz em delta, no Canal Sul. Vamos lembrar, foz em estuário, que está marcada com esse traço em laranja, é o rio entregando suas águas para o mar por um canal único. Paralelo a isso, o Amazonas ainda tem a foz em delta, por onde nós temos essas linhas em azul claro, que formam uma rede de canais em direção ao mar, formando essas ilhas. Outro ponto importante para a bacia do Amazonas é a extensão das hidrovias, né? O norte do Brasil ele tem uma logística ligada ao transporte aquaviário, com diversas localidades acessíveis apenas por aeronaves de pequeno porte ou pelos rios. E aí destaca essa atividade porque a extensão navegável da região amazônica é de mais de 80% da malha hidroviária brasileira. E fica muito nítida, né, na tabela das vias economicamente navegadas, que foi feita em 2023 com dados de 2022, onde o Amazonas, com mais de 16 mil quilômetros, é a principal região no Brasil nesse aspecto. Vamos falar em potencial hidrelétrico da bacia do Amazonas e mencionar um marco negativo que foi a construção da usina de Balbina. A gente precisa lembrar que nas décadas de 60, 70, os governos militares queriam desenvolver o Brasil, de todo jeito, e principalmente integrar a região norte ao resto do território. Surgiu a ideia de levar grandes projetos para o norte. Assim fizeram a usina hidrelétrica de Balbina, só que fizeram no rio Uatumã, numa área de planície, de baixa declividade. O problema em ter colocado hidrelétrica em planície é que isso alagou uma região de floresta muito, muito maior do que o estimado. Balbina ela é considerada a primeira grande tragédia ambiental brasileira. Nós temos novas hidrelétricas, aí dentre elas a gente vai chamar a atenção para a usina de Belo Monte. Comparando aqui as duas imagens de satélite, a primeira delas é do dia 26 de maio do ano 2000. Aqui nós vemos um trecho do curso do rio Xingu, antes da usina hidrelétrica de Belo Monte. Ao lado, na imagem de 20 de julho de 2017, as transformações nessa mesma área, né, que já são muito claras. Aqui está apontando o local onde a usina opera. Abaixo, dois reservatórios criados para desviar a água para a usina, ligados por um canal. E com esse desvio, olha só o que temos nessa zona em amarelo. Um trecho longo de vazão da água muito reduzida, muito abaixo do que seria o normal. Isso só para mencionar um problema visível a partir de uma imagem, né? Outra bacia importante é a bacia do Tocantins-Araguaia, maior bacia fluvial exclusivamente brasileira, né? Drena 11% aí do território. Ela compartilha sua foz com o rio Amazonas, mas não é considerado seu afluente. Ela abriga
a maior ilha fluvial do mundo, né, a Ilha do Bananal. Ela também apresenta um enorme potencial hidrelétrico. E um ponto que chama muito atenção são os avanços dos projetos minerais e agropecuários na região, que despertam interesses na expansão de geração de energia também. Acompanha comigo aqui no mapa à direita, esse é o alto curso do rio Araguaia. Aqui nós temos ele no eixo da Ilha do Bananal, e depois nós seguimos com o rio Araguaia até o ponto em que ele se encontra com o rio Tocantins. Agora ao lado, nós temos o curso do rio Tocantins, onde ele se une com o rio Araguaia, e aí ele segue com destaque para a represa de Tucuruí, né, que está desenhada bem aqui, passando pela Ilha do Marajó, onde se encontra com o oceano. As águas do Araguaia são mais utilizadas para irrigação, sobretudo após a chegada de frentes pioneiras como cultivos de arroz, milho, soja. As águas do Tocantins, ela destaca-se o uso do transporte fluvial e também é uma região de geração de energia, com usinas de grande porte, como o caso da usina de Tucuruí. Nesse mapa à esquerda, nós temos o Planalto Central no estado de Goiás, numa região conhecida como Berço das Águas, que alimenta várias bacias hidrográficas importantes, incluindo as bacias do Tocantins e do Araguaia. Então essa região ela funciona como um grande divisor de águas. Quanto aos impactos ambientais que atingem a bacia do Tocantins-Araguaia, nós podemos destacar o avanço da mineração e da agricultura moderna. Entre os vários impactos, nós temos o assoreamento causado pelo desmatamento. Nas imagens abaixo, nós vemos a formação de bancos de areia no curso do rio Araguaia. Também a perda de biodiversidade, a poluição por uso excessivo de agrotóxicos, contaminação da água por metais pesados, no caso da mineração. E o grande destaque, quando o assunto são impactos gerados pela geração de energia hidrelétrica, fica por conta da usina de Tucuruí. Né? Ela é sempre uma das mais lembradas. Né? E por quê? Porque ela gerou a maior área alagada dentre as maiores usinas do Brasil. Vejam que aqui nessa tabela aparecem as 5 maiores hidrelétricas. Tucuruí é a terceira maior em geração de energia, perde para Itaipu e para Belo Monte. Mas ela é a que alagou a maior área e é a que mais prejuízos ambientais causou. A perda de milhões de metros cúbicos de madeira comercializável, a área alagada não desmatada, gera imagens como essa aqui abaixo, né? Uma floresta coberta por água. Ela entra em estágio de putrefação, aí ocorre a eutrofização da água e com isso mortandade de peixes, além da liberação de gás metano, de CO2. Né? Também ocorreu o deslocamento forçado das populações próximas. E quanto à barragem, que interfere no fluxo do rio, houve a redução, né, perda de espécies adaptadas às corredeiras, e redução da pesca à jusante da barragem também. Né? A terceira bacia que vamos abordar é a do São Francisco. Ela nasce no sudeste, atravessa o semiárido nordestino. Ele é considerado o rio da unidade ou da integração nacional, né? Exatamente porque ela vai ligar, né, as duas regiões mais populosas do Brasil. O São Francisco, o rio, tem alguns apelidos, né? Velho Chico, Rio dos Currais, Nilo Brasileiro. Né? Nilo Brasileiro por quê? Semelhante ao que ocorre com o rio Nilo na África, que nasce em região úmida e atravessa o deserto do Saara, o São Francisco ele nasce numa região chuvosa e atravessa a extensão da região semiárida do Nordeste brasileiro. Né? Então tem essa certa semelhança que permitiu o apelido de Nilo Brasileiro. No caso do Rio São Francisco, ele é perene, saturado, né? Muito explorado para diversas finalidades. Né? Energia, agricultura, abastecimento, pesca, navegação. Em vários dos seus afluentes são intermitentes, né? São os rios temporários. E fica para a gente conversar aí a questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Nós temos aqui que a área da bacia do São Francisco corresponde a 8% do território nacional,
É o rio mais extenso, exclusivamente brasileiro, né? Nasce no Sudeste, recebe águas do Centro-Oeste e atravessa o Nordeste. É um rio perene numa região com vários rios intermitentes, né? Isso faz do São Francisco um rio muito explorado, um rio muito saturado, levando ao estresse hídrico. Inclusive, chamo atenção para uma imagem que está aqui à direita, né, que é um dos afluentes do São Francisco, um dos seus afluentes intermitentes, durante a estiagem. Notem que o leito do rio está completamente seco, né? Então, esse rio torna-se extremamente importante para a região dentro desse contexto. O desmatamento no Cerrado e na Caatinga levaram a bacia do São Francisco a uma condição de fragilidade, né, ambiental. A falta de saneamento em muitos dos municípios da região também causa poluição, afeta a pesca, enfim. A título de observação da sobreposição de mapas, eu trago aqui à esquerda um mapa com parte das regiões hidrográficas brasileiras, com destaque para a bacia do São Francisco, né? É a nossa área de interesse aqui nesse slide. No meio nós temos as regiões naturais do Nordeste, onde aparece em verde a zona da mata, no litoral, que é mais úmida. Em branco, o Agreste, que é considerado uma zona de transição. E em marrom, o Grande Sertão, mais quente, mais seco, considerado então a região semiárida. Depois vem o meio norte, onde começa a ocorrer mudanças para um clima mais úmido e vegetação mais verde, já ter a floresta amazônica como vizinha, né? E aí, ó, presta atenção aqui, ó, projetando essas regiões naturais, notem que boa parte da bacia do São Francisco percorre extensas áreas do sertão nordestino, certo? Com relação ao balanço hídrico, a bacia varia bastante no decorrer do seu curso aqui, ó. Agora aqui na parte à direita, o que está em azul mostra uma disponibilidade de água satisfatória. Em laranja há problemas de qualidade da água, em amarelo o problema é a falta d'água em quantidade necessária. Em vermelho junta os problemas de qualidade e quantidade. E aí observem, no alto curso do São Francisco, a cor dominante é azul, que é a região das nascentes, região serrana, chuvosa. No médio curso nós temos azul numa parte onde os rios estão nascendo, mas há uma extensa área amarela e avermelhada. Desde o norte de Minas Gerais, pegando também o interior da Bahia, e já dentro do Grande Sertão, até a região do submédio São Francisco. E as manchas em azul cobrindo essas áreas maiores só vão aparecer novamente no Baixo São Francisco, quando a bacia já saiu do sertão e atravessa aqui o Agreste e a zona da mata, que é a mais úmida, mais chuvosa. Nesse slide nós chegamos a um ponto especial aqui como assunto da bacia do São Francisco, que é a transposição. Trata-se do desvio de parte das águas do São Francisco para áreas de captação, usando canais artificiais, estações de bombeamento, com açudes, integrados aos rios receptores em bacias hidrográficas do Nordeste. Aqui nas imagens acima nós temos um canal de transposição levando água e ao lado uma das estações de bombeamento d'água, só para vocês visualizarem a parte da infraestrutura, né? No mapa nós temos um esquema do sistema da transposição de São Francisco através de dois eixos, né? O eixo norte e o eixo leste, representado aqui pelas linhas vermelhas, se conectando às linhas azuis, que são os rios receptores das bacias do Nordeste. Existem argumentos a defender a transposição e existem também quem aponte problemas. Dentre os pontos positivos, nós vamos destacar aqui a maior oferta e disponibilidade de água para o povo, né, do sertão. Outro ponto é o desenvolvimento da economia, né, com a agricultura irrigada e a indústria, né, para a produção. Também a redução de problemas aí ligados à seca, né, por exemplo, doenças, né, que podem advir com falta d'água. Dentre os pontos negativos, tem a questão da desapropriação de propriedades para implantar a infraestrutura do projeto. Outro problema são os impactos no ecossistema dos rios receptores. Além do desvio da água de um rio, e já é muito sobrecarregado, né, o São Francisco, na visão de muitas pessoas, o rio deveria ser alvo de um projeto de revitalização, já que apresenta problemas de poluição e de qualidade da água. E aí, né, a ideia de fazer a transposição vai
Na contramão, vamos abordar um pouco sobre uma outra bacia que é muito importante, que é a Bacia do Prata ou Bacia Platina. Essa grande bacia regional é composta ou integrada por três bacias, né? A Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai e Bacia do Uruguai, né? É a bacia mais importante do ponto de vista econômico, já que se trata da região mais desenvolvida e populosa do continente. Ela, por ser muito populosa, então, essa bacia é muito explorada, né? O uso da água é intensivo para abastecimento, navegação, geração de energia, né? A energia seria aí, né, o principal tópico, com maior potencial hidrelétrico instalado, né, sobretudo na bacia do Paraná, que é uma bacia típica de Planalto. A navegação é uma outra atividade importante, né? Grande parte da bacia do Paraguai é utilizada para isso, né, que ela é típica de planície. E também tem um outro tópico relevante que é o aquífero Guarani. A bacia do Prata tem mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, é a segunda maior bacia do Brasil, inclui ainda parte de territórios de 5 países. Abrange a região mais povoada do Brasil e da América do Sul, sendo super explorada então, né? Observando aqui o mapa, essa linha passando, ela representa o curso do Rio Paraguai, que nasce no Brasil, corta o Paraguai e chega até o norte da Argentina, onde vai se encontrar com o Rio Paraná. Nós vamos ver agora. O Rio Paraná ele é formado pelos rios Paranaíba e o Rio Grande. Ele segue entre a divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul, contorna a fronteira entre Paraná e Paraguai, e recebe a confluência do Rio Paraguai e segue da Argentina até Buenos Aires. Por fim, nós temos aqui o Rio Uruguai, que é esse formado pelo Rio Canoas e Pelotas, no sul do Brasil, e segue até se juntar com o Paraná, já na Argentina. E a partir dali, eles seguem como o Rio da Prata, né? Até formar ali a foz em estuário e terminar no Atlântico Sul. Um tema relevante para essa bacia é o aquífero Guarani, que aqui no mapa nós temos a área estimada do aquífero, né, que em sua maior extensão está em subsolo brasileiro, mas também está presente no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. Aqui nós temos esse modelo mostrando a formação do aquífero. Nós temos uma camada de basalto, na superfície nós temos uma zona de recarga, né, por onde a água infiltra para o subsolo para ser armazenada na camada de arenito, que é porosa e permeável. Abaixo nós temos camadas de folhelho, que já formam uma estrutura geológica impermeável à água, ou seja, a água não passa por ela. Esse é o maior manancial de água doce subterrânea do mundo em termos de extensão. Das três bacias que formam o Prata, a gente destaca aqui a bacia do Paraná, que tem uma peculiaridade por ser um polo nacional de geração de energia. Quase 70% do potencial hidrelétrico da bacia já é aproveitado. Existem mais de 176 usinas hidrelétricas na região, com alguns destaques, né, como Itaipu, que é a maior, Furnas, Ilha Solteira, Porto Primavera, usina de Marimbondo. E a navegação, né, é uma atividade bem importante também para essa bacia. A hidrovia Tietê-Paraná ela vai ligar São Paulo, Goiás, Paraná, Minas, Mato Grosso do Sul, né, juntando aí, somando 2.400 quilômetros de extensão. E é um estímulo à industrialização do interior e integração com países do Mercosul, né? Inclusive, por se tratar de uma bacia de planalto, são necessários a construção de sistemas de eclusas, né, para integrar pontos mais altos, mais baixos do rio, para aumentar a extensão dessa navegabilidade, né? Então nós temos aqui uma figura também que representa isso, né? A bacia do Paraguai também merece referência, né? Um terço dela ela se situou no Brasil, nos estados do Mato Grosso do Sul. Como nós podemos ver nos mapas, nós temos aqui uma área extensa de planície, cercada por um planalto, né, e recebendo água dele, tornando-se uma extensa área alagável, né? E essa bacia, ela tem uma região do planalto do Paraguai, esse tom mais claro, e um tom mais escuro de marrom, que seria a planície do Pantanal, né? E aí é uma região de planície, né, de baixa capacidade de drenagem, sujeita à inundação, que forma a grande região de terras baixas da América do Sul, né,
que é a planície do Chaco e do Pantanal mato-grossense, nessas áreas aqui. Se a bacia de Planalto, o uso econômico mais favorável é a geração de energia, né? Já comentamos isso. Se a bacia é de planície, ela não terá um potencial hidrelétrico semelhante, mas pode ser muito aproveitada para uma outra atividade, que é a navegação, né? Que é o transporte hidroviário. Então, nós temos aqui a hidrovia Paraguai-Paraná, muito utilizada, né, como escoamento de grãos, minérios também do centro-oeste para a Bacia do Prata. Para a gente encerrar, eu separei 3 questões, né, vamos à primeira delas, a questão número 1, dizendo aqui, observe os mapas ao lado, eles representam importantes bacias hidrográficas brasileiras. Então aqui é importante a gente se apegar à forma, à área das bacias, para responder adequadamente uma questão de geografia em provas, né? Julgue as sentenças abaixo. O número 1 está dizendo a bacia com o número 1 drena as terras do Pantanal mato-grossense e seu rio principal é de planície. Essa sentença está errada, né? É inadequada. Essa bacia número 1, na verdade, é a grande bacia amazônica. O item 2, a bacia 2 sofre impactos ambientais como assoreamentos e poluição causados por intenso uso de agrotóxicos em atividades agrícolas ligadas ao agronegócio. Essa está correta, né? Essa daqui é a bacia do Tocantins-Araguaia, que realmente tem como principais problemas ambientais essas atividades que geram esses impactos. O número 3, as bacias 3 e 4 formam a bacia platina e são muito exploradas para navegação e transporte fluvial. Essa daqui está errada. Por quê? Porque a número 3 é a bacia do São Francisco. Né? Somente a número 4 que é a bacia platina, né? Pegando ali as bacias que formam essa grande região. O item número 4, a sentença 4 está dizendo lá, a bacia 1 apresenta regime com 2 sistemas de cheias anuais e também uma foz do tipo mista. Essa está correta, né? Porque está falando da bacia do Amazonas, que tem uma foz do tipo mista mesmo, né? Em delta, em estuário. O item número 5, a bacia 3, cujo principal rio intermitente atravessa o Nordeste, drenando uma região semiárida. Isso está errado. Por quê? Porque o Rio São Francisco não é intermitente, é um rio que permanece. Os rios intermitentes são rios que secam numa determinada época do ano, né? Que não é o caso do São Francisco. O item número 6, a bacia 4 possui muitos rios de Planalto e tem o maior aproveitamento do seu potencial hidrelétrico. Essa está correta. Então, alternativa correta, letra C. Itens 2, 4 e 6. Aqui nós temos a questão número 2, o enunciado diz para a gente aqui, né? Conforme observa-se no mapa a seguir, o Planalto Central está estrategicamente situado no que diz respeito à distribuição das águas fluviais brasileiras. Afinal, ele é o principal divisor de águas do país, contribuindo para a formação das principais bacias hidrográficas brasileiras. E aí ele vai nos dar um mapa com a rede hidrográfica, né, bem genérica, 4 setas com sentidos diferentes e numeradas de 1 a 4. Ele vai seguir então agora com a questão mesmo, a pergunta. Os rios que partem das chapadas do Planalto Central e que seguem a direção das setas enumeradas contribuem na formação e no abastecimento das seguintes bacias, respectivamente. Número 1 é a bacia amazônica, número 2 do Tocantins-Araguaia, número 3 do São Francisco, número 4 a bacia platina ou do Prata. Alternativa correta, letra E. Questão número 3, para a gente encerrar aqui, vai falar sobre o Rio São Francisco. Ela diz o seguinte no enunciado. Mesmo percorrendo extensas áreas da região semiárida, do norte de Minas Gerais e no sertão nordestino, o Rio São Francisco consegue atravessá-la com características de um rio perene, mantendo uma variedade de atividades econômicas importantes, levando água a muitas comunidades que lá sobrevivem. Identifique a principal causa que justifique esse rio permanecer perene na citada região. Então, a letra A diz o seguinte, as grandes chuvas que caem nessa região
Nessa região, ele se refere ao sertão nordestino, né? Isso aí é incorreto, né? É uma região que chove muito pouco. Alternativa B. Devido à sua nascente encontrar-se em uma área bastante chuvosa, parece ser essa a questão, a alternativa correta, né? Porque as nascentes estão na Serra da Canastra, numa região do Sudeste que chove bastante. Vamos ver as outras. Alternativa C. Devido à grande contribuição de afluentes que nascem no interior do Nordeste, não, né? Os afluentes contribuem muito pouco, né? Já que boa parte deles são rios temporários. A letra D está dizendo lá, devido ao clima das regiões no Médio e Baixo São Francisco, por ser predominantemente tropical úmido. O Médio São Francisco está dentro do sertão, né? E já é mais seco, não pode ser essa alternativa. E a letra E dizendo lá, né, por causa do projeto de transposição de suas águas para a referida região. Né? Isso aqui não tem nada a ver com uma causa que justifica o rio ser perene, né? O rio permanecer, né, com água durante o ano todo. Então a alternativa correta, letra D, devido à sua nascente encontrar-se numa área bastante chuvosa. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por chegarem até aqui comigo. Valeu!